Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a pergunta: vale a pena mudar para morar nos Estados Unidos? Vale a pena se quer visitar os Estados Unidos? E por um lado, a gente tem uma idealização dos Estados Unidos, de pessoas que acham que os Estados Unidos é o país perfeito, aquelas pessoas que acreditam ainda no American Dream, as pessoas falam, nossa, lá tudo funciona, as pessoas são mais educadas, as pessoas são mais limpas, as pessoas são isso, são aquilo, não são corruptas, enfim. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso, tem um vídeo que eu falo de coisas no Brasil que são melhores que nos Estados Unidos, podem lá assistir, entre uma série de outros vídeos. Inclusive eu já fiz um vídeo com um amigo meu americano discutindo qualidades e defeitos de ambos os países. Só que, por outro lado, a gente tem pessoas também que acham que os Estados Unidos é um país 100% descartável, em que não vale a pena nem sequer você pagar para ir lá visitar, que jamais moraria nos Estados Unidos. Eu já ouvi várias pessoas falando, nossa, eu jamais moraria nos Estados Unidos. E assim, hoje eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Eu não vou dizer que tem uma resposta certa ou errada. Eu acho que na hora de você escolher um país, tem mil questões que vai fazer sentido para uma pessoa, não vai fazer sentido para outra. E eu também vou responder se eu moraria lá nos Estados Unidos. É uma pergunta que muita gente me faz, porque quem não sabe, eu morei um ano nos Estados Unidos pelo Ciência Sem Fronteiras. Tem uma playlist aqui no meu canal só sobre as minhas experiências nos Estados Unidos. Já voltei lá 2 vezes a trabalho. Então vamos lá. Antes de a gente continuar, se você gosta de discutir assuntos relacionados a experiências culturais, outros países, outras cidades, sotaques, idiomas, se inscreva aqui no canal, que eu falo sobre isso tudo, eu gosto muito desse assunto. E lá no meu Instagram também eu tenho feito bastante conteúdo sobre isso. A minha resposta direta, com base na forma como eu vejo, é que sim, vale a pena ir visitar e vale a pena ir morar nos Estados Unidos. Porém, tendo 2 coisas em mente. Primeira delas, os Estados Unidos não é perfeito. Os Estados Unidos não é mais especial do que outros países. Então, assim, ele é um país como muitos outros que são desenvolvidos com qualidades e defeitos. Segundo lugar, existem países que na minha leitura são melhores para morar do que os Estados Unidos. Então, eu não estou dizendo que os Estados Unidos tem que ser a opção número 1 para quem quer sair do Brasil, porém, é uma opção válida, tá? E por que eu não acho que tem que ser a primeira opção? Porque tudo aquilo que os Estados Unidos oferece de positivo, vamos falar aqui, segurança, bom salário, poder aquisitivo, enfim, tudo isso aí que a gente sabe, você acha em quase qualquer outro país desenvolvido. Você vai achar isso no Canadá, você vai achar isso na Inglaterra, na Austrália, na França, na Alemanha. Tem muitos países em que oferecem tudo isso e até melhor do que os Estados Unidos. E o segundo motivo é que os Estados Unidos têm muitos problemas que esses outros países não têm. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que tem um sistema de saúde péssimo. É caro pra caramba, não é eficiente e você muitas das vezes sofre para conseguir fazer determinados procedimentos e quando você consegue você fica com uma dívida grande, coisa que não acontece, por exemplo, no Canadá e no Reino Unido, que tem sistemas de saúde mais bem estruturados e que usa recurso público e que acaba sendo mais universais, tipo o nosso SUS. Então esse já é um motivo para não achar que tem que ser a primeira opção. Além disso, também tem uma diferença financeira muito grande, né? Um contraste social muito grande nos Estados Unidos, pode não parecer, mas tem. É o país com a maior população de rua do mundo, é o país com, se não me engano, a 2ª maior população carcerária do mundo, é a 2ª, eu acho que é, a produção vai confirmar aí. E além disso, tem um problema forte também de xenofobia, né? Com imigrantes, dependendo de onde você for, você não vai ter as oportunidades de forma igual. Não que isso seja resolvido em outros países, mas tem países em que isso é menos pior. Então, pô, Levi, você tá falando isso tudo, então por que você acha que vale a pena ir para os Estados Unidos? Eu acho que vale a pena por questões muito práticas, na minha leitura. Primeiro, pelo fuso horário. Isso para mim é um ponto que pesa bastante, assim, porque qualquer país da Europa que você for, a diferença de hora vai ser no mínimo 3 horas a mais do que aqui no Brasil. Isso se não for 4, 5 horas. E nos Estados Unidos, se você for para a costa leste, onde está ali de Nova York, né, e vai descendo, passa ali para o Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, vai estar 1 hora a menos do que aqui, ou 2 horas a menos do que aqui, se for num período que os horários de verão não baterem, eu não sei fazer a conta direito agora. E para mim faz muita diferença o fuso horário, segundo o tempo de viagem. O tempo de viagem daqui para os Estados Unidos é relativamente rápido. Por exemplo, um voo do Rio de Janeiro
para Miami são 9 horas, 10 horas de voo direto. Isso é o tempo que eu fazia de Belo Horizonte aqui para minha cidade, Campos, que são estados vizinhos. Era 10 horas de ônibus e são 10 horas de avião, óbvio, você tem que chegar antes, fazer check-in, etc, etc. E às vezes você não mora na capital, mas dependendo de onde você sai do Brasil, de onde você vai lá, é um voo rápido. E como consequência, também é um voo mais barato do que para outros lugares. Então, por exemplo, recentemente eu andei olhando o preço de passagem, isso a gente está em fevereiro de 2022, né, considerando o dólar do jeito que está nessa época, e eu vi passagens de ida e volta do Rio para Miami, por exemplo, saindo por R$ 1.900, R$ 1.800, dá para parcelar. E quando a gente pensa em outros países na Europa, você não consegue passagem por esse preço. E isso eu estou falando com 2 meses de antecedência, 3 meses de antecedência. Às vezes você acha por esse preço. Então eu acho que é muito prático ir e voltar dos Estados Unidos e, estando lá, você se comunicar com as pessoas aqui por causa do fuso horário. E daí as pessoas vão falar, tá, mas tem o Canadá. E realmente o Canadá acaba sendo uma opção com todas essas vantagens. Só que o Canadá, eu particularmente, não gosto de frio. E o Canadá, a maior parte do tempo, é frio. Claro, tem o verão, que a temperatura fica mais amena, dependendo de qual província você estiver, vai ser menos frio, como lá na costa oeste, e aí já vem o problema do fuso horário, mas onde está lá Vancouver costuma ser mais quente. Só que eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta de sentir frio abaixo de 22, 23 graus. Pra mim tem que ser acima disso. Eu cresci numa região quente, tá bem calor aqui, inclusive. Eu reclamo do calor, mas eu prefiro reclamar do calor do que reclamar do frio. E eu já morei nos Estados Unidos, morei em Indiana, peguei menos de 10 graus, peguei menos de 15 graus. Tem vídeo aqui que eu falo especificamente sobre o frio. E eu vou falar com vocês, frio não dá pra mim. Então acaba que os Estados Unidos vai ser prático. E aí tem um outro ponto que a gente tem que pensar, que os Estados Unidos é muito grande, é um país continental, é maior que o Brasil em território. Então tem uma diferença muito grande geográfica de um lugar para o outro. Então o sul dos Estados Unidos, ali onde está a Flórida, onde está a Geórgia, né, a Geórgia, tem uma temperatura muito mais amena e varia bastante a cultura e a forma em cada lugar lá nos Estados Unidos. E aí, falando um pouco de viagem, eu acho que, tipo assim, putz, vale a pena pagar para viajar e conhecer os Estados Unidos? Aí vai muito do gosto da pessoa, mas uma coisa que eu acho interessante de falar é que os motivos que eu vejo como sendo interessantes para ir para os Estados Unidos não costumam ser os motivos que a gente vê na mídia ou nos filmes. Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país com uma diversidade geográfica muito grande, como eu acabei de falar, que faz com que você consiga ter experiências muito distintas lá dentro. Você consegue ir para uma montanha e esquiar, você consegue conhecer uma cachoeira, você consegue ir à praia, você consegue fazer acampamento em floresta, você consegue experimentar coisas muito distintas dentro daquele mesmo país, e isso eu acho bem legal, assim. E é um país em que as coisas turísticas, as atrações e tudo mais é muito bem estruturado. É um país que respira entretenimento, né? Eu passei a virada do ano de 2014 em Las Vegas, por exemplo, e é uma cidade incrível, com muitas coisas para fazer. E eu nem bebo, nem jogo, nem nada, e eu me diverti muito lá. Entre outras atividades que dá para fazer. O único problema é que você tem que ter carro, né? Porque nos Estados Unidos, se você não tá de carro, você não consegue fazer praticamente nada. Mas, se você tem dúvida se vale a pena ir para fazer uma viagem, para passar as férias, eu acho que vale a pena sim. Só que você tem que escolher bem para onde você vai. Porque, por exemplo, eu já fui para Oklahoma, tem vídeo meu lá, e, por exemplo, Oklahoma não é um lugar tão interessante assim de ir. Então, é saber pesquisar, e também essa questão de estados que são mais ou menos conservadores, mais ou menos reacionários, faz muita diferença também. Se é um estado muito republicano, com um histórico de muita xenofobia, muito racismo, acaba, né, sendo não tão convidativo assim. Agora, o grande problema dos Estados Unidos é a questão de visto, né? Então eu acho que se for para você gastar a sua energia para ir para um país, considerando que lá é muito burocrático você conseguir um visto de trabalho, por exemplo, quase impossível, né? Aí a gente já começa a pensar mais na Europa, só que tendo em mente essas outras questões que eu trouxe, né? Um país que eu tenho muita vontade de conhecer é a Austrália, por exemplo, que para mim é perfeito, porque tem um clima bom, as pessoas são legais, usa um sistema métrico de temperatura, de tudo. Só que, putz, olha quantas horas de viagem, o fuso horário é a partir de 12 horas de diferença, tem 13 horas de fuso horário, dependendo de onde você está lá na Austrália. Então, acaba que na minha cabeça os Estados Unidos se torna uma opção muito prática, se fosse para eu escolher, mas eu acho que é mais interessante a gente priorizar
conhecer outros países. E assim, os Estados Unidos é um país como qualquer outro. Eu não acho que é um país horrível, mas também não é um país maravilhoso. Eu acho que a gente precisa olhar de forma mais direta, de forma mais objetiva, saber os pontos positivos e negativos e saber especificamente a região que a gente vai. Eu já fiz vídeo aqui, muitos falando sobre isso. E agora eu quero saber o que vocês acham. Vocês morariam nos Estados Unidos? Vocês consideram os Estados Unidos para morar, sim ou não, e por quê? Põe aqui nos comentários para ajudar as pessoas que estão em dúvida se vale a pena fazer uma viagem, se vale a pena morar ou não. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e vejo vocês na próxima.